Hoje o desafio é... Eu só posso ir com essas armas aqui, ó. Eu só posso ir de 2 a N90. É porque, né? Aí eu tô fazendo o mesmo desafio que ele, só que não os mesmos. Eu faço também desafios aqui agora. A partir de hoje eu vou fazer uns desafios. Eu tinha me trancado ali pra ninguém me matar enquanto eu tava lá. Coringa é Chari. Chari. É Doc. Eu só tenho que jogar de AN90, tá, gente? Só de AN90, só dessas armas aqui, ó. Eu vou poder sacar as primeiras. Vai, o desafio de hoje é: a primeira arma que eu pegar, eu só vou poder jogar dela. Esse desafio hoje vai ser esse. A primeira arma que eu pegar, eu vou poder jogar dela. Então eu já vou tirar aqui e vou jogar só de AN90. Deixa eu sair. Quem dera se eu pudesse pegar esse X-Leguinho. Balbal não. Aqui tá. O meu filho, eu tô com 5 quitão, tô com mais quitão do que kit normal, uai. Que isso? Normalmente é ao contrário, você tá com 400 milhões de kit e um quitão. Pronto. A minha localização foi exposta. Essa é a Loud. Então esquece. Coringa, eu tô aqui, 207. Chari. Acaba com teus vídeos, cara. Essa C80 é o máximo. Ah, vou puxar aí, calma aí, se eu puxar o kit, mano. Eu já roubei muito desse cara, ele deve estar sem colete secado. 200 milhões de reparador de colete, mas eu tô sem gelo, rapaziada, tudo ou nada. Puxar sem gelo é sempre um risco, né? Cadê? Gruda na árvore aqui, ó. Você tá vendo? Vai. Padoguito, saia, chari. Embora. Beleza, vai subir. Deixa o like, turminha. Quem confia no Buiazão, carga de primeira, mano. Tirando só a caixa, jogando só no Barcelona. Não voltou. Esse dano que eu dei nele não voltou. Gruda na árvore. Deixa eu ir lá, por favor. Ai! Puta banda, lixo! A frente olha na vida real, esse bandeirão! Ó, tá parado ali. Rapaziada, deixa o like. Essa partida foi insana. Caraca, eu consegui de primeira. De primeira que eu falo, né? Quando a partida vai desenvolvendo. Porque tem vezes que eu jogo, que eu caio na caixa, os caras caem primeiro, pegam minhas armas. Tem cara que me mata no paraquedas. Bora, gente. Todo mundo sabe que segredos e intrigas são os ingredientes básicos de qualquer grande mistério. Mas o que acontece quando esses elementos são o próprio mistério em questão? Desde câmaras secretas dentro de monumentos famosos, até uma antiga mega pirâmide. Ninguém consegue encontrar até em seus equipamentos de arqueologia e bancos de petróleo. Esses arquitetos mais curiosos que tem até mesmo
gente. Segredos da Esfinge. Por mais de 4.000 anos, arquitetos, historiadores e admiradores se maravilharam com a grande esfinge de Gizé. Embora a maioria esteja preocupada com a aparência externa da estátua, os arqueólogos têm investigado algumas pistas fascinantes que sugerem que a esfinge fica no topo de uma antiga rede subterrânea, quase sempre escondido da vista dos curiosos. É possível encontrar um pequeno buraco próximo à cauda da esfinge. Ah, gente, olha esse cara, meu Deus! Tá seguro de checar esse, mano. Inúmeros fósseis e buracos espalhados ao redor da estátua, embora todos levem a becos sem saída, e muitos tenham sido criados por caçadores de tesouros após a construção da esfinge. Há muitas teorias sobre o que pode estar Feio. embaixo dela. Diz a lenda que há um labirinto abaixo da esfinge que leva um misterioso salão de registros, uma antiga biblioteca que, segundo as histórias, abriga conhecimentos essenciais de matemática, medicina e muito mais. Em outras palavras, as respostas sobre o quão avançados os antigos egípcios realmente eram. Mas não há nenhuma evidência significativa de que esse lugar tenha sequer existido. Os céticos argumentam que a área sob a esfinge seria um lugar terrível para qualquer tipo de biblioteca. Bora. Especialmente porque a área é propensa a inundações de águas subterrâneas. Embora ainda não se tenha certeza do que há exatamente lá embaixo, se sabe o que pode ser encontrado. Gente, bora jogar um chifrinho gladiadores. Segredos criminosos modernos. Esquema de pirâmide de segredos. Você me entende? Legal. A pirâmide branca. A simples menção da palavra pirâmide certamente vai fazer você pensar nisso. Mas e se eu lhe dissesse que a China pode estar escondendo algumas pirâmides antigas? Vou tentar, gente. Ah, não, porque eu já tenho que tentar e pegar a sala personalizada, filho. Que se depararam com uma gigantesca pirâmide branca nos arredores da cidade de Xi'an. Os avistamentos da pirâmide datam de 1912, quando o agente de viagens americano Fred Loder escreveu que havia visto a pirâmide enquanto caminhava com um monge budista. Ele disse que a pirâmide tinha pelo menos 3 mil. Mentira, 244, menino. Olha minhas moedas. 244. Grande pirâmide de Gizé. O segundo e o terceiro avistamentos foram feitos por pilotos militares dos Estados Unidos em 1945 e 1947. Esse eu, DJ Betinho. Uma pirâmide branca coberta por um tipo de pedra preciosa gigante. E a famosa cachorro. fotografia da suposta pirâmide apareceu nos jornais ocidentais, mas algo não estava certo. A pirâmide da foto foi posteriormente identificada como um mausoléu de alguém que passa na região de Xi'an, mas não se parece em nada com a pirâmide branca com uma joia de topo de Jarinho, prato aqui, sim. outro tamanho, com apenas 47 metros de altura. Essas descobertas recentes levaram muitas pessoas a acreditar que há algo mais nesse enigma piramidal. Alguns teóricos da internet acreditam que o governo chinês está ocultando de maneira proposital pelo menos 40 montanhas piramidais ao redor de Xi'an, que parecem ter sido cobertas por ciprestes que crescem muito rápido. Se isso for verdade, explicar por que ninguém vê a pirâmide branca há tanto tempo, já que ela Bora. Essa é a live. Não esquece. Urinha, papi, essa daqui eu tenho menos coisa, tá, gente? Essa não outra lá é magia mata. sugerem que se trata meramente de um ato de respeito aos símbolos de figuras históricas, priorizando a memória em vez da pesquisa exploratória. Teóricos mais malucos acham que podem haver segredos guardados nas tumbas. Que o governo Nem clicou. uma coisa é certa. Matar ele Parece de 90. provável que essas pirâmides sejam escavadas tão cedo. Portanto, parece que a prova real da existência da pirâmide branca, e porque ela Também. teria sido escondida de propósito, vai permanecer sepultada por enquanto. Tá chovendo? A ideia de uma pirâmide na China não é maluco o suficiente. O que dizer de uma na Antártida? Em setembro de 2016, essa imagem bizarra surgiu na internet, mostrando o que parece ser uma pirâmide há muito tempo perdida, enterrada na neve da Antártida, com aproximadamente 1.219 metros de altura. Muitos viram essa pirâmide polar como um sinal de que a Antártida poderia ter sido lar de uma civilização antiga e muito avançada, mas muitos cientistas rejeitaram qualquer teoria sobre civilizações polares avançadas, afirmando que Cebrulinha. uma montanha com uma estranha semelhança com pirâmides feitas pelo homem. O mais provável é que Cebrulinha. um processo chamado erosão, congelamento e descongelamento, no qual a água preenche as rachaduras da montanha.
Vamos pegar essa é a lounge. Meu Deus. Lá na quebra de grandes pedaços da face empenhada, deixando uma superfície mais lisa em cada um dos lados da montanha e, em certo momento, uma forma piramidal. Portanto, por mais empolgantes que as antigas civilizações antárticas possam ser, por enquanto parece que é a natureza a verdadeira arquiteta por essas bandas. Pedras Guias da Geórgia. Amplamente consideradas como o descobrimento dos Estados Unidos, a criação das Pedras Guias da Geórgia não é tão antiga, mas é bem peculiar. Em 1979, um homem misterioso, também pseudônimo Robert Christian, procurou a companhia de granito da cidade de Alberta, na Geórgia. Robert trouxe consigo um modelo em escala de um monumento de aparência estranha, além de 10 páginas de especificações abrangentes que incluíam consta de um monumento inserido nas aulas de 2007. Charimbra. Foi inaugurado. Era um conjunto de pedras gravadas com um monte de instruções crípticas escritas em 8 idiomas diferentes, inglês, chinês e, curiosamente, hieróglifos egípcios. As instruções parecem detalhar um plano para uma sociedade pós-apocalíptica, com 10 mandamentos a serem seguidos no novo mundo, incluindo uma instrução de que a humanidade deve se esforçar para manter a população global abaixo de 500 milhões de habitantes. As instruções em si nem sequer eram a coisa mais estranha dessa história. Em 2022, o movimento foi misteriosamente destruído pelo avanço de uma figura sombria e misteriosa, mais de 4 décadas após sua criação. A única evidência relacionada à destruição Bora. das pedras é a filmagem de uma Gente, figura não identificada agora. ao redor das pedras pouco antes da explosão. É um tijolinho. Eu ia criar sala personalizada, mas eu não vou não. Bolinha da beleza. Vizinho, saia fechadinha. É provável que você acredite que os seres humanos tenham conseguido viajar ao espaço pela primeira vez na década de 60. Mas e se eu lhe dissesse que há uma construção medieval que esconde detalhes misteriosos que parecem sugerir o contrário? Tá, gente. Salamanca, na Espanha, Achei que era coisa. duas igrejas unidas, uma do século XII e outra do século XVI. Embora existam muitas esculturas exclusivas do local, há uma que é realmente de outro mundo. A figura esculpida do que é, sem dúvida, um astronauta. Mas isso não faz sentido. Se essa catedral foi construída no século XVI, então isso significa que havia astronautas na antiguidade antes que a sua cabeça comece a pensar em teorias conspiratórias sobre viagens espaciais medievais ou arquitetos alienígenas. Vamos dar uma olhada mais de perto para ver se conseguimos descobrir exatamente o que está acontecendo aqui. Embora seja verdade que a construção do lado mais novo da Catedral de Salamanca tenha começado em 1513, não havia nenhuma escultura de astronauta na época da conclusão da catedral. Como é que a gente sabe disso? Bem, voltando a 1992, um projeto de restauração da catedral estava em andamento e uma das tarefas envolvia a adição de alguns toques peculiares e escultores para refletir o nosso mundo moderno. O astronauta vem como uma gárgula atrevida tomando sorvete. São resultados desse projeto de restauração, embora ainda haja infinitos mistérios a serem desvendados no que diz respeito ao futuro da exploração espacial. É bom pensar que esse astronauta de pedra vai permanecer como um importante símbolo da sua história. Tá, pô. Vizinhos desaparecidos. À primeira vista, a Alameda Westergaard, no bairro de Yorba, em Amsterdã, parece ser uma rua como qualquer outra. Mas se você olhar mais de perto, vai ver que nem tudo é muito amigável por essa zona. Os pedestres com olhos atentos que passam pelo número 54 da Alameda podem notar algo bem estranho. Os números pulam diretamente do 54 para o 70. Mas o que aconteceu com essas casas desaparecidas? Elas foram removidas do bairro? Bem, na verdade, elas não Na moral, não dá. Não dá. Bora de... Embora você possa estar curioso
estaria. A hipoteca de uma dessas casas de brinquedo não é surpreendente. Não dá, mano, com esse cara lá. Meu Deus, cara boot. Pequeno terraço acessível por uma porta no número 54 que levava as entradas das versões em tamanho real dessas casas. Mas em algum momento o acesso ao terraço foi obstruído. Esse Deus, Uma nova construção. As casas então foram fundidas para criar edifícios maiores. E mais tarde as miniaturas foram instaladas como uma forma irônica de representar os 7 misteriosos números que ficaram faltando. Embora se diga que não é uma casa que faz um lar, as casas miniatura de Westerstraat certamente se sentiram em casa ao fazer parte da história oculta da rua. Poços de iniciação. Localizada no topo das encostas da Riviera Portuguesa, quem olhar para o exterior da Quinta da Regaleira vai ver que ela é uma obra-prima da arquitetura em estilo gótico, mas ela está escondida em seu interior que faz dessa fortaleza um verdadeiro enigma. No terreno da propriedade há um misterioso conjunto de tá chovendo sim. Não, já tava. nenhum deles jamais foi usado para coletar água. Pelo contrário, os poços são mais como torres invertidas, descendo em espiral por escadas adornadas com símbolos ocultos, em direção a um abismo misterioso, mas com que propósito? Bem, é mais estranho do que você pode imaginar. Dizem que As roupas do farol! como parte de um misterioso ritual de iniciação de uma das sociedades secretas mais famosas da história, os Cavaleiros Templários. A Quinta da Regaleira, na sua forma atual, foi construída entre 1904 e 1910 por Antônio Monteiro, um homem que supostamente teria um profundo interesse pelos Cavaleiros Templários, uma organização militar católica de elite formada no século XX. A maioria dos historiadores afirmam que os Cavaleiros Templários se extinguiram há mais de 700 anos, mas alguns acreditam que há pessoas que se esforçaram para reviver a sociedade em um período mais recente, incluindo Monteiro. Os historiadores locais acreditam que os candidatos entravam em um desses poços de iniciação com os olhos vendados e desciam 9 lances de degraus em espiral antes de enfrentar o desafio de navegar em uma duna escura com um labirinto. Somente quando saíssem de lá eles seriam finalmente recebidos na mística Irmandade Templária, ou em uma organização mística semelhante. Embora as iniciações dos Templários não ocorram mais na Quinta da Regaleira, pelo menos não que a gente saiba, o mistério dos Cavaleiros Templários e seus muitos segredos certamente vão continuar vivos para sempre. Castelo de Frediano. Hogwarts, Minas Tirith, a Fortaleza Vermelha. Embora você possa pensar que castelos misteriosos e mágicos como esses só existam na fantasia, alguns deles cativaram a imaginação no mundo real. Empoleirado no meio de um penhasco de 122 metros, no centro-sul da Eslovênia, o Castelo de Frediano esconde um segredo que você imaginaria existir apenas na ficção: a entrada para uma complexa rede de túneis entrelaçados por um sistema de cavernas naturais de aproximadamente 5,5 metros de extensão. Os túneis teriam sido construídos para servir como um esconderijo conveniente para os residentes do castelo. Os túneis, que levam a uma saída no topo da montanha, permitiam que os habitantes buscassem suprimentos na cidade vizinha sem serem notados. Por que essa furtividade era importante? Bem, Frediano e suas cavernas já foram vários metais generados como uma figura local semelhante a uma apesar de se encontrar cercado no castelo por seu filho, Erasmus permaneceu firme graças à sua rede de túneis que lhe permitia entrar e sair à vontade. Mas apesar de seus Bora, túneis secretos, gente. a lenda diz que Erasmus acabou encontrando seu destino quando um caiu, atirando-o para fora das muralhas do castelo com nada menos do que um canhão. Seja a história verdadeira ou não, ainda que Erasmus tenha sido apagado para sempre de Frediano, sua vida explosiva vem com seus túneis intrigantes do castelo continuam vivos até hoje. Humapum. Localizado no oeste da Bolívia, Humapumco é um estranho conjunto de templos em ruínas que até hoje deixa os historiadores perplexos. Acredita-se que o trabalho em pedra date do ano de 536 depois de Cristo e foi construído pela civilização Tiwanaku, mas há alguns detalhes que contestam essa interpretação de suas origens. Um dos maiores mistérios da construção de Humapum é que as únicas ferramentas rudimentares de empregos evidentes de disposição local são martelos de pedra super simples. Apesar dessas ferramentas serem geralmente consideradas bem básicas e imprecisas, alguns desses blocos parecem ter sido acabados com níveis de precisão semelhantes aos de uma máquina, com bordas e furos perfeitos. Mais estranho ainda é o fato de que toda essa precisão foi supostamente pensada por uma civilização
degraus funcionam como suporte para a estrutura, e o espiral interno mais estreito suporta o peso, assim como o pilar central visto na maioria das escadas em espiral. Portanto, embora a construção da escadaria de Loreto pareça estar de acordo com as leis naturais da física, o verdadeiro mistério está no homem que construiu as escadas, cuja identidade permanece desconhecida até hoje. Embora a escadaria da Capela Loreto seja considerada por muitos uma espécie de escada para o céu, você também pensou naquela música que existe. Gente, meu Deus, cara, segura o dedo. Embora a área superior do Vetúvio esteja repleta de figuras altamente detalhadas e divindades hindus, a seção inferior permanece em grande parte inacabada. Mas por quê? Os historiadores observaram que há outro templo na Índia que tem uma semelhança enorme com o Vetúvio. Apesar de estar localizado a mais de 1.200 quilômetros do Vetúvio, o templo Kailasa compartilha algumas semelhanças estranhas. Ambas as estruturas foram esculpidas em suas respectivas colinas no século VIII, e ambas são dedicadas a Shiva, uma das principais divindades do hinduísmo. Embora o Vetúvio tenha 7,60 metros de altura, o templo de Kailasa tem mais do que o dobro do tamanho, uns 18,30 metros. Devido a essa diferença de tamanho, alguns historiadores teorizaram que o Vetúvio é um modelo em escala do templo de Kailasa. Da mesma forma que os arquitetos modernos criam modelos menores de edifícios para ajudá-los a entender o que é necessário para construir a versão maior. A lenda local tem sua própria versão do que aconteceu com o templo inacabado, contando a história de um pai e um filho, competindo para ver quem poderia construir o templo mais grandioso. Além disso, um filho arrogante que supostamente construiu o santuário de Murugan nas proximidades, ridicularizou seu pai por ele estar demorando muito para terminar o seu próprio santuário. Isso teria deixado o pai bravo, e em um acesso de fúria ele acabou executando o próprio filho. Segundo a lenda, o pai caiu em si mais tarde e abandonou o Vetúvio parcialmente concluído, em sinal de luto por causa dessa tragédia. É boia! Pode ser traduzido livremente como Templo do Matador. Daí um ótimo nome para minha banda quando for maratonar esse arquivo por vocês. Fechando o vídeo, É boia, gente, é boia. de escala é a mais interessante e torna as técnicas dos arquitetos antigos ainda mais Vamos. inspiradoras. Vou te mostrar. Câmara Secreta dos Presidentes. Localizado no condado de Pennington, no estado da Dakota do Sul, o mundialmente famoso Monte Rushmore atrai mais de 2 milhões de visitantes por ano. Mas apesar da sua popularidade, poucas pessoas percebem que esse monumento em forma de rosto se esconde um segredo. Atrás da cabeça de pedra de Abraham Lincoln está escondida uma passagem de 5,50 metros que leva a uma câmara secreta nas profundezas do penhasco do Monte Rushmore. E o mais estranho é que a passagem parece inacabada, como se tivesse sido abandonada de repente durante a construção. Não é possível investigar a câmara pessoalmente, já que o acesso é totalmente proibido, mesmo para funcionários de alto escalão. Mas sabemos um pouco sobre a sua história. Embora a construção do Monte Rushmore tenha sido iniciada em 1927 e concluída em 1941, a ideia da câmara secreta surgiu em 1938, em uma iniciativa do escultor-chefe do monumento,
Deus também. jogasse uma certa magia no ar. Daqui a pouco, quando você acabar a primeira parte. Localizado em Andhra Pradesh, o templo Levati é um santuário do século XVI cercado por 70 pilares fundidos de forma magnífica. Mas um desses 70 pilares esconde uma habilidade aparentemente milagrosa, pairando acima do chão. Vendo esse cara, mano. O mural parece estar preso apenas ao teto do templo, deixando um pequeno espaço logo acima do chão. O pilar suspenso é visitado por moradores locais e turistas curiosos, que costumam testar sua capacidade Então, merda, finaliza! fotografias intrigantes. É certo que, com um tipo específico de concreto para prendê-lo, o teto tem integridade estrutural suficiente para suportar o peso do pilar, mas alguns visitantes atentos notaram uma explicação um pouco mais provável. Ao que parece, tem uma pequena seção do pilar que está definitivamente em contato com o chão, o que poderia explicar como o pilar permanece totalmente sólido. Fontes locais afirmam que no início dos anos 1900, um engenheiro britânico tentou mover o pilar para tentar descobrir seus segredos estruturais e deslocou, deixando parte dele tocando no chão. Embora essa teoria não seja aceita de forma geral. Portanto, as suas perguntas sobre o motivo pelo qual o pilar foi levado Calma aí, segura dito. os britânicos realmente derrubaram por acidente ou continuar com respostas pendentes. Janelas das bruxas. Opções ao redor do mundo são ótimas, mas se você olhar com atenção, vai poder encontrar algumas anomalias arquitetônicas bem perto da sua casa. Há décadas, os moradores de Vermont têm notado janelas com formas peculiares em suas vizinhanças, e as fontes locais sugerem que suas origens são ainda mais estranhas do que parecem. Apelidadas de janelas das bruxas, a crença local alega que essas anomalias arquitetônicas estão posicionadas dessa forma estranha para impedir que as bruxas que voam com vassouras entrem por elas, ou segundo algumas teorias alternativas para facilitar a saída de demônios ou monstros da casa. Embora a ideia de bruxas tentando entrar pelas janelas das pessoas possa parecer um pouco louco hoje em dia, as ideias de bruxaria e demônios já foram muito reais à vista dos colonos cristãos dos séculos 17 e 18 da Nova Inglaterra. Graças a isso, o apelido assustador das Esse vídeo vai ficando por aqui mesmo, porque eu não aguento mais não. Deixa eu ficar por aqui mesmo. Tchau.